Existe um lugar onde o tempo não passa igual para todo mundo. Um lugar onde seu corpo começa a falhar, mesmo sem ferimentos. Mesmo sem fome. Mesmo sem guerra. Lá, o tempo te destrói lentamente. Cada minuto parece mais pesado. Cada hora parece sugar sua mente. E o pior detalhe? Você nem percebe quando começa a quebrar por dentro. Porque nesse lugar, o verdadeiro inimigo não é o frio. Não é o calor. Não é a solidão. É o próprio tempo. Existem regiões isoladas no planeta, onde o cérebro humano começa a perder a noção da realidade. Pode ser no extremo frio. No extremo calor. No meio do oceano. Ou em bases perdidas no gelo. Lugares sem rotina natural. Sem pessoas. Sem movimento. Sem vida. E quando o cérebro perde referências, o tempo deixa de funcionar normalmente. Dias parecem semanas. Semanas parecem anos. Pessoas começam a esquecer coisas simples. Perdem memória curta. Dormem em horários aleatórios. Ficam irritadas sem motivo. E então acontece algo pior. O cérebro entra em desgaste silencioso. Você olha para o relógio e sente que está preso. Como se nunca mais fosse sair dali. O cérebro humano foi criado para mudanças. Luz. Som. Contato humano. Movimento. Quando tudo vira repetição, sua mente começa a entrar em colapso lentamente. Pesquisadores descobriram que o isolamento prolongado altera a percepção do tempo. Minutos parecem eternos. O cérebro perde estímulo. As emoções diminuem. A motivação desaparece. E então surge o fenômeno mais assustador. A fadiga temporal. Um estado mental onde a pessoa sente que vive o mesmo dia, para sempre. Você acorda. Anda. Dorme. E repete. De novo. E de novo. E de novo. Até sua mente começar a quebrar. Mas existe uma parte ainda mais assustadora nisso tudo. Não é só a mente que começa a falhar. O corpo também entra em colapso. Em lugares extremos, silenciosos, isolados. O organismo humano começa a desacelerar como uma máquina abandonada. O sono deixa de funcionar direito. Você dorme, mas acorda cansado. Os hormônios começam a se desregular. O corpo perde ritmo. A fome muda. A energia desaparece. A imunidade enfraquece lentamente. E sem perceber, o cérebro entra em um estado permanente de alerta silencioso. Como se algo ruim estivesse prestes a acontecer o tempo inteiro. O coração começa a bater diferente. Mais pesado. Mais lento às vezes, rápido demais em outras. O corpo nunca relaxa completamente. Porque ambientes assim confundem os sentidos humanos. Sem mudança. Sem novidade. Sem vida acontecendo. O cérebro perde referência de tempo. E quando isso acontece, o próprio organismo começa a falhar. Dias parecem intermináveis. Horas parecem eternas. E então surgem os primeiros sinais estranhos. Cansaço sem motivo. Dores que aparecem do nada. Confusão mental. Esquecimentos pequenos. Você olha para um objeto, e por alguns segundos esquece o que estava fazendo. A ansiedade cresce em silêncio. Não como medo, mas como uma sensação constante de desconforto. Como se o lugar estivesse lentamente drenando alguma coisa de você. E talvez esteja. Porque algumas pessoas que viveram longos períodos em isolamento extremo relatam algo perturbador. Elas sentiam que o tempo estava comendo elas vivas. Não de forma física, mas emocional, mental, humana. Como se cada dia arrancasse uma pequena parte da personalidade delas. Primeiro você perde o entusiasmo. Depois perde a motivação. Depois começa a perder conexão com o mundo. Conversas começam a parecer cansativas. O silêncio começa a dominar tudo. Você para de sentir vontade de responder mensagens. Depois, para de sentir vontade de conversar. Depois, para de sentir vontade de sair daquele quarto. E então acontece a pior parte. Você começa a aceitar aquilo como normal. Os dias se misturam. Segunda-feira parece domingo. Domingo parece um sonho distante.
E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica lembrar como era se sentir realmente vivo. Porque nesses lugares, o tempo não mata rápido. Ele apaga você lentamente. O mais assustador é que isso acontece devagar. Sem dor imediata. Sem sangue. Sem gritos. O tempo destrói você em silêncio. Primeiro leva sua energia. Depois sua motivação. Depois sua percepção da realidade. Até que um dia, você percebe que não lembra mais quem era antes daquele lugar. E é por isso que humanos enlouquecem em confinamentos extremos. Bases isoladas. Submarinos. Prisões solitárias. Estações remotas. Porque o cérebro humano precisa sentir que a vida está acontecendo. Sem isso, o tempo vira uma arma. Existem lugares no planeta onde o tempo não apenas passa. Ele consome. Silenciosamente. Lentamente. Todos os dias. E talvez o mais assustador é que você não precisa estar preso em uma base congelada para sentir isso. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Mesma rotina. Mesmos dias. Mesmo vazio. Como se o tempo estivesse roubando elas aos poucos. Sem perceber, a vida vai ficando distante. Os sonhos desaparecem. E tudo vira repetição. Então talvez a pergunta não seja: qual é o lugar onde o tempo te destrói lentamente? Talvez a pergunta seja: você já está nele?